aleluia, Jesus. Mateus 25, versículo 1, amém? Uma palavra bastante conhecida, né? Uma palavra muito conhecida, que eu creio que os irmãos já ouviram muitas pessoas pregando. E desde já eu gostaria de deixar meus agradecimentos à pastora, né, que me convidou para estar trazendo a palavra nessa noite, a minha futura noiva também, a cada um dos irmãos que me recepcionaram, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, amém? Gostei da igreja daqui, vocês são um povo assim muito que recepciona a gente, um pessoal assim bem fervoroso, graças a Deus, amém? Vamos ler a palavra do Senhor, todos encontraram? Vamos ler a palavra do Senhor. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 dentre elas eram prudentes, e 5 eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o noivo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se as portas. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Amém? Arribam suas Bíblias para o alto e repitam comigo: Senhor Jesus, fala conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. Podemos assentar. Aleluia, meus irmãos. Eu na verdade havia preparado outra mensagem, mas quando eu estava ali, Deus me tocou para mim ministrar essa palavra. E essa palavra foi uma palavra que eu ministrei há muito tempo atrás. Foi uma das primeiras palavras que eu ministrei na vida. E Deus me tocou para ministrar ela. E eu quero que você, meus irmãos, comece a fazer uma retrospectiva comigo. Volte um pouco atrás nessa história. Porque a partir de Mateus 22, a Bíblia vai nos falar que Jesus encontrava-se no templo juntamente com seus discípulos. E aí Jesus vai olhar para os fariseus, Jesus vai começar a olhar para os escribas e vai começar a dizer que ouvi e fazei tudo o que eles vos disserem, mas não vos imitei em suas obras, porque dizem e não fazem. Jesus mais à frente, Jesus vai mais a fundo, Jesus vai dizer que eles são como sepulcros mortos, que estão dentro da casa do Senhor, se aparentam ser pessoas que estão cheias, no entanto, por dentro estão mortos, por dentro estão vazios. E aí a Bíblia vai nos dizer que Jesus ainda no templo começa a admirar as construções dos templos, começa a admirar aquilo que estava sendo construído no templo. Na verdade, seus discípulos vão mostrar para Jesus: Senhor, olha a construção do templo. Quando o Senhor olha para seus discípulos e diz:
vede tudo isto, mas aqui não restará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E saindo dali, os discípulos vão se dirigir para o Monte das Oliveiras, juntamente com o Mestre, juntamente com Jesus. E a palavra de Deus, ela é muito fiel ao nos dizer que seus discípulos, a Bíblia não vai dizer qual discípulo que vai chegar até Jesus, mas a Bíblia vai dizer que seus discípulos chegam até ele e perguntam: Senhor, quando sucederão estas coisas? E a partir daí, o Senhor começa a dar creio eu, que um dos maiores sermões bíblicos, porque o Senhor vai trazer o sermão da grande tribulação, o Senhor vai trazer o sermão da vinda do Filho do Homem, o Senhor vai trazer uma exortação à vigilância, o Senhor vai trazer a parábola dos servos bom e do servo mau. E aí Jesus vai começar a dizer: e então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que ao tomarem as suas lâmpadas, 5 dentre elas eram loucas e 5 dentre elas eram prudentes. E a Bíblia vai nos dizer que as loucas não levaram azeite consigo. E a primeira coisa que eu quero trazer para a vida de vocês é: nós temos reserva de azeite? Como é que está a nossa vida diante de Deus, meus irmãos? Nós temos orado ao ponto de agradar a Deus, nós temos orado ao ponto de gerar azeite, de gerar unção, de gerar reserva diante de Deus. Porque ao ler essa palavra, meus irmãos, eu compreendo que Deus traz 3 verdades para as nossas vidas. E uma dessas verdades é que nem todo mundo que está na igreja, meus irmãos, tem azeite. Que nem todo mundo que está dentro da igreja tem unção. Nem todo mundo ora, nem todo mundo se consagra, nem todo mundo busca. Talvez no seu primeiro amor, talvez no início, na essência, começa forte, começa firme, mas depois ela vai ficando fria, ela vai ficando distante do Senhor, vai ficando distante daquilo que Deus quer realizar na vida dela. Nós temos buscado o Senhor como devemos? Nós temos buscado o Senhor como devemos? Porque a segunda verdade que a palavra do Senhor vai nos dizer em Mateus 25 é que o Senhor está voltando. Jesus está voltando. E a terceira verdade que Deus vai trazer em Mateus 25 é que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus, aquele que está firme diante de Deus, aquele que está perseverando diante do Senhor. Meus irmãos, entenda bem, meus irmãos, que nós temos que permanecer firmes e constantes na presença do Senhor. Nós temos que permanecer inabaláveis. Veja que o Senhor vai dizer, eu não me recordo o capítulo, o livro, não me recordo o versículo, mas o Senhor vai nos dizer o seguinte, da seguinte maneira: eis que te proponho a bênção e a vida, o bem e a maldição, escolhe pois a vida para que vivas. O que nós temos escolhido diante de Deus, meus irmãos? Sendo culto de jovens, eu começo a observar, meus irmãos, porque hoje em dia o diabo trabalha muito na vida dos jovens. Não somente na vida dos jovens, mas na vida de todo mundo em um geral, meus irmãos. E uma das coisas que o diabo mais trabalha é em cima da mente dos jovens. Uma das coisas que eu vejo que o diabo trabalha em cima da vida dos jovens é pensamentos. Uma das coisas que eu vejo que o diabo trabalha na vida dos jovens é imposição de valores. E uma das imposições de valores que a sociedade, que o diabo impõe nos jovens é que você não é que você é aquilo que você tem. E eu digo, você não é aquilo que você tem. Você é aquilo que Deus tem preparado para que você seja. Você é aquilo que Deus tem preparado. Você é plano e projeto de Deus. Lembram-se de José? Lembra-se o quanto José sofreu? José sofreu, meus irmãos, mas a Bíblia vai dizer que José ficou grandemente conhecido, amplamente conhecido por sua capacidade de
de sonhar e por sua capacidade de interpretar sonhos. Por quê? Porque aquilo era um plano que Deus tinha na vida dele, aquilo era um dom que Deus tinha na vida dele, e aquele foi um dom que ele se pôs na posição para que Deus viesse concluir, para que os planos de Deus viessem concluir na vida dele. E eu compreendo, meus irmãos, que Deus tem um plano na vida de cada um. Eu compreendo, meus irmãos, que as portas estão sendo fechadas, meus irmãos, que as portas estão quase se fechando e que há muita gente que ainda não entregou sua vida para Deus, há muita gente que ainda não se colocou na posição, há muita gente que ainda não deixa Deus ser a essência em suas vidas. Mas deixa Deus ter a essência na sua vida. Sabe, teve uma época da minha vida que eu ia para a igreja e Deus não usava ninguém para falar comigo. E eu imaginava assim, rapaz, eu devo estar muito distante de Deus, eu devo estar muito distante do Senhor, porque o Senhor não fala mais comigo, o Senhor não usa mais ninguém para falar comigo. E aí, eu lembro que eu comecei a ler um livro, e esse livro era do Augusto Cury. E esse livro, eu não lembro se é O Médico da Humanidade, a cura da corrupção, uma coisa assim, meus irmãos. Se vocês quiserem depois dar uma procurada. E aí nesse livro vai contar a história de um homem que ele era famoso, quase se tornando presidente, e de repente aparece um personagem misterioso chamado Agar, que na concepção da gente que é servo de Deus, a gente logo entende que é Jesus direcionando a vida dele, que é Jesus demonstrando para o personagem principal as suas falhas, demonstrando para o personagem principal os seus erros, onde ele deveria melhorar. E aí um dia, meus irmãos, antes de eu pregar, eu dobrei os meus joelhos no altar do Senhor e comecei a falar com o Senhor. E aí eu me lembrei do livro e falei para Deus, eu queria um Agar na minha vida. E quando Deus começou a falar poderosamente comigo, você não precisa de um Agar, porque você tem meu Espírito Santo, o véu foi rasgado, você pode dobrar os seus joelhos, você pode clamar a mim, você tem acesso a mim. Então apenas dobre os seus joelhos, apenas fale comigo, porque sou eu que estou te direcionando, sou eu que estou tomando as rédeas da sua vida, sou eu que estou te guiando. Então deixe, meus irmãos, Deus tomar a rédea das tuas vidas, deixa que Deus seja a essência da tua vida, deixa que Deus te guie, meus irmãos, por onde quer que você esteja, meus irmãos. Porque eu aprendi que a gente deve olhar a Deus como um pai, meus irmãos, e não como servos. A gente deve se colocar no lugar de filho, filho que obedece o pai. Porque o pai repreende ao filho a quem quer bem. Então, que nós venhamos a nos colocar na posição de filhos. Que nós possamos, meus irmãos, nos colocar na posição de adoradores, meus irmãos. Porque Jesus está voltando. Essa é uma realidade que Jesus tem batido nos últimos dias. É uma realidade que Jesus tem trazido para as nossas vidas. Jesus está voltando. Jesus está voltando, meus irmãos. E é uma pergunta que eu me faço todos os dias. Já cheguei ao ponto de olhar para o espelho e me perguntar, Senhor, o que o Senhor quer que eu melhore, Pai? O que o Senhor quer que eu faça, Senhor? O que o Senhor quer que eu faça, meu Pai? Eis-me aqui, Senhor. Porque, meus irmãos, vai chegar um dia que Jesus vai voltar. E quando Jesus voltar, nós estaremos preparados para subir? Como está a sua vida com Deus, meus irmãos? Hoje, como está a sua vida com Deus? Você é aquela pessoa que ora? Você é aquela pessoa que busca? Você é aquela pessoa que tem se colocado na posição? Porque se você não tem se colocado na posição, se você não tem azeite, se você não tem Deus na sua vida, eu lamento em te dizer, mas você não vai subir para o céu. Essa é uma realidade que eu tenho que trazer para vocês, meus irmãos. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E a gente que é servo, meus irmãos, vocês que estão na posição, vocês estão levando a palavra para aqueles que estão necessitados. Vocês estão levando a palavra para aqueles que têm clamado ao Senhor, meus irmãos. Porque, olha, veja bem,
Quando o Senhor diz que nos propõe a bênção e a vida, o bem e a maldição, Deus diz, escolhe, pois, a vida para que vivas. Algo interessante, porque eu vejo que Deus, no nosso futuro, Deus prepara o melhor para nós, meus irmãos. Eu não sei o que você tem pedido, eu não sei o que você tem colocado, mas eu sei que Deus tem preparado o melhor para a sua vida. No entanto, há promessas. Há dois tipos de promessas de Deus em nossas vidas. Aquelas promessas que Deus vai cumprir independente da gente estar na presença de Deus. E há promessas que Deus só vai cumprir se estivermos na presença dEle. No entanto, eu posso dizer assim, que ninguém é marionete de Deus. Ninguém é marionete de Deus. É para isso que existe o livre-arbítrio. É por isso que vocês estão aqui nesta noite. Ninguém bateu em você, ninguém forçou você a vir aqui. Você veio por livre e espontânea vontade, meu irmão. Você veio porque Deus te tocou, minha irmã. Então, aqui estamos nós. Aqui estamos nós, meus irmãos. Aqui estamos nós. E aí eu vejo que Deus vai até o nosso futuro de forma intrínseca, de forma a denotar-lhes um valor, meus irmãos, um valor próprio, um valor vindo do próprio Deus, um valor que não vem do homem, mas que vem dos altos e sublimes céus. Então não deixe que os planos do Senhor se apaguem em sua vida. Não deixe que os planos do Senhor morram em sua vida. Se entregue ao Senhor. Se entregue ao Senhor. Uma frase que eu não me recordo quem falou essa frase, mas eu sei que ela me toca às vezes poderosamente, que o start para a mudança está na nossa capacidade de aprendermos a ouvir aquilo que Deus tem para falar e de não ouvirmos as pessoas que estão ao nosso redor, meus irmãos, porque muitas das vezes Deus quer transformar as nossas vidas, mas o diabo usa pessoas do mundo para nos abater, para abater a nossa fé. Às vezes a pessoa aceita Jesus, começa a vir para a igreja, começa a se firmar na presença de Deus, começa a buscar a Deus, e quando de repente vem alguém e lança uma palavra que te deixa triste, uma palavra que te deixa desanimado. Mas é o que eu te digo, meus irmãos, às vezes não tem a ver com excesso, não tem a ver com a força da tempestade, mas sim com o excesso do navio, meus irmãos. Porque tem gente que carrega coisas, tem gente que deixa as palavras entrar no coração e começa a carregar essas palavras para a vida. Tem gente que é magoado com o irmão da própria igreja, tem gente que talvez é magoado com a própria mãe, com o próprio pai, com o próprio irmão, enquanto Deus está te dizendo: ei, livra, tira essas coisas ruins do seu coração, tira essas coisas ruins de dentro de você, porque não tem a ver com a tempestade que você está enfrentando, tem a ver com o excesso que está dentro do seu navio. Lembra-se de Jonas, quando Jonas ele tenta fugir da presença de Deus, e aquele navio começa a passar pela tempestade. O que eles começam a fazer? Começa a tirar as coisas do navio e jogar para fora, começa a tirar as coisas que pesavam, para que o barco viesse a suportar a tempestade. Ei, então retire toda essa mágoa, retira toda dor, retira toda angústia que está dentro do teu coração, e comece a colocar Deus em sua vida, meus irmãos. Comece a colocar Deus na sua vida, na frente da sua vida, meus irmãos. Teve uma época da minha vida que era ano retrasado. No começo do ano retrasado, meus irmãos, eu estava passando assim, por cada momento difícil, por cada momento de prova. E nessa época, eu cheguei ao ponto de sair do ministério e comecei a congregar em outro ministério. E aí, meus irmãos, teve um dia que eu dobrei os meus joelhos lá em casa e comecei a falar para Deus, e falei: Deus, no começo desse ano, que na verdade era no começo do ano passado, eu comecei a falar para Deus: Deus, eu quero que o Senhor tome as rédeas da minha vida. Pai, tudo aquilo que for dar certo, tudo aquilo que for da tua vontade, que o Senhor coloque, e se for alguma coisa, Deus, que não for da sua vontade, que o Senhor retire. Por mais que eu possa ficar chateado, por mais que eu possa ficar magoado, por mais que eu possa não gostar, Deus, mas eu quero viver aquilo que o Senhor tem para fazer na minha vida.
vida. Eu quero viver a obra que o Senhor tem a realizar, meu Pai, na minha vida. Eu quero viver, Senhor, os teus planos, Senhor, porque os planos do Senhor, ainda não é tarde, meus irmãos, ainda não é tarde para nós vivermos os planos do Senhor. Ainda há tempo para nós nos entregarmos para o Senhor. Ainda há tempo para nós nos colocarmos na presença do Senhor. Ainda há tempo, Senhor, meus irmãos, de nós dobrarmos os nossos joelhos. Ainda há tempo de nós buscarmos azeite da parte do Senhor. Ainda há tempo, meus irmãos, de buscarmos a palavra do Senhor para as nossas vidas. Ainda há tempo, meus irmãos, de nos colocarmos na presença do Senhor. Nós só passamos a viver o extraordinário quando nós nos colocamos na presença do Senhor. Quando nós nos colocamos para fazer a vontade de Deus, meus irmãos. E aí eu me lembro de um versículo que vai dizer o seguinte: a ardente expectação da natureza aguarda a manifestação dos chamados filhos de Deus. Dos chamados filhos de Deus. A ardente expectação da natureza, ela aguarda a manifestação dos chamados filhos de Deus, meus irmãos. Nós temos nos colocado na posição de filhos. Nós por acaso temos nos colocado na posição de adoradores? Isso é uma pergunta que nós devemos nos fazer todos os dias. Todos os dias devemos nos perguntar para o Senhor: Senhor, eu tenho me colocado na posição de servo. Senhor, eu tenho me colocado na posição de filho. Senhor, eu tenho me colocado na posição de adorador, meu Pai. Entenda, meus irmãos. Entenda. Porque somente quando você passar e se colocar no lugar de filho é que você vai vencer esse deserto. Ei, vocês lembram do povo de Israel quando ele estava no meio do deserto? Quando ele estava no meio daquele deserto, ele passou 40 anos num caminho que era para eles ter durado 40 dias, porque eles ainda tinham uma mentalidade do Egito, meus irmãos. Eles tinham uma mentalidade de um povo cativo, de um povo escravo. Então nesta noite eu quero que você quebre, meus irmãos, todas as correntes nesta noite. Quero que você quebre todos os pensamentos malignos nesta noite. Quero que você possa sair daqui nesta noite com a certeza de que Deus pode transformar a tua vida. Quero que você saia daqui com a certeza de que Deus tem grandes coisas para realizar na sua vida. Quero que você saia daqui nesta noite transformado pela palavra do Senhor. Quero que você saia daqui nesta noite buscando o azeite do Senhor. Quero que você saia daqui nesta noite cheio do poder do Espírito Santo. Na palavra do Senhor, em Mateus 25, ele vai falar dessa parábola das 10 virgens, meus irmãos. Naquela época, se você der uma pesquisada na internet, você vai entender que as noivas, elas, na verdade, elas esperavam, as damas de honra, na verdade, elas esperavam o noivo. E quando era anunciado que o noivo estava chegando, as damas de honra saíam com suas lâmpadas para iluminar o caminho do noivo até a comemoração. Então elas pegavam suas lâmpadas, elas pegavam as suas luzes e saíam iluminando o caminho. Da mesma forma eu faço uma semelhança com a palavra do Senhor, que a palavra do Senhor é luz para os nossos olhos, meus irmãos, que ela é luz para os nossos caminhos, meus irmãos, que é lâmpada para os nossos olhos, luz para os nossos caminhos. Você tem vivido a palavra do Senhor? Porque a palavra do Senhor, ela tem que ser a luz em nossas vidas, meus irmãos. Às vezes quando nós estamos no começo da nossa fé, nós começamos a ler a Bíblia, nós começamos a ler a palavra do Senhor e nós não entendemos nada, nós não compreendemos nada do que a palavra do Senhor diz. Eu aprendi a sempre orar: Senhor, me dá o discernimento da tua palavra. Senhor, traga aquilo que o Senhor quer falar, meu Pai, através da tua palavra. Senhor, fala, Deus, porque Deus, eu quero aprender mais de ti. Deus, eu quero alcançar uma comunhão maior de ti. Deus, eu quero alcançar algo que venha do Senhor.
possamos alcançar grandes coisas do Senhor, meus irmãos. Nós estamos aqui nesta terra, aqui é passageiro. A luta que você está vivendo, a prova que você passa é coisa passageira, meus irmãos. Porque o maior milagre que nós podemos contemplar em nossas vidas não é um milagre na terra, mas é o fato de nós podermos subir e ir morar com o Senhor. Esse é o maior milagre de Deus em nossas vidas. O maior milagre de Deus em nossas vidas é a salvação que Ele pode trazer em nossas almas. O maior milagre de Deus não é, meus irmãos, fazer um paralítico andar, meus irmãos. O maior milagre de Deus, meus irmãos, é trazer a salvação para as nossas almas. É Deus trazer salvação. Que a salvação do Senhor possa alcançar as suas vidas, meus irmãos. Que a salvação do Senhor possa alcançar aquelas vidas, meus irmãos, ao qual, meu irmão, se encontra perdida no mundo. Há quantas vidas perdidas no mundo, meus irmãos. Há quantas almas perdidas no mundo, meus irmãos. E Jesus querendo, meus irmãos, essas almas. Enquanto isso, há uma luta entre o diabo e o Senhor, meus irmãos, por estas almas. Há uma luta. Meus irmãos, se coloque na posição do Senhor para que você possa entrar nessa guerra, ajudar o Senhor a ganhar almas, ajudar o Senhor a ganhar vidas para o reino do Senhor, dos céus. Amém, meus irmãos? Foi somente aqui que o Senhor me concedeu. Amém? Peço aos irmãos que fiquem de pé. Amém? Vou estar fazendo um minuto de oração. Se Deus me mostrar algo, eu vou estar passando. Amém? Mas se Deus não me mostrar, eu vou estar passando para a pastora orar. Amém? Glória a Deus, aleluia. Altíssimo Deus, soberano Pai, Deus criador dos céus e da terra. Oh, decantarabasturi, derandarabastari, decantarabasturi, derandarabastari, meu Pai, eis aí, meu Pai, a Tua palavra, meu Pai, qual foi ministrada, meu Pai, na vida dos Teus filhos, Senhor. Eis aí, Deus, a Tua palavra, meu Pai, na vida dos Teus servos, Pai. Meu Deus, pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor possa falar mais. Meu Deus, que o Senhor possa falar mais a cada coração. Meu Deus, que o Senhor possa falar mais, Espírito Santo do Senhor, na vida, meu Pai, de cada pessoa. Pai, confirma as Tuas bênçãos, Senhor. Confirma, meu Deus, os Teus milagres, porquanto Tu és um Deus santo, verdadeiro e fiel. É o que nós clamamos e Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Eu gostaria de convidar essa irmã. Você, irmã, fica.